Oi pessoal, aqui é a Natália do podcast Sonhos Grandes e hoje a gente está com o Rafael Rizzo, que já tem uma experiência um pouco grande aí de vivência no exterior. Ele estudou na Alemanha entre os 6 e 10 anos, depois ele foi estudar nos Estados Unidos e começou o trabalho lá depois da faculdade, depois foi para a Itália, Espanha, Itália de novo e agora vai para a Suécia. Então tem uma vivência aí fora do Brasil já há algum tempo. Rafael, obrigada por participar com a gente. Espero que você goste dessa experiência de compartilhar um pouco do que você tem passado fora do Brasil. E conta pra gente como é que então, tá fora há tanto tempo, qual que é a diferença um pouco. Eu falei que você foi quando criança para a Alemanha e depois saiu quando adolescente para estudar fora. Qual foi a maior diferença que você encontrou nessas duas experiências suas? Bom, primeiramente, Nath, obrigado pelo convite aí, parabéns aí pela iniciativa, muito legal o podcast para ajudar brasileiros que estão querendo conhecer um pouquinho a vida do exterior, né? Contando um pouquinho sobre a minha experiência, assim, quando eu me mudei aos 6 anos de idade para a Alemanha, eu era muito novo, né? Então, para mim, foi uma surpresa tudo, obviamente, mas em termos de adaptação, foi muito rápido para mim, né? Porque eu estava aprendendo a ler e escrever, né? E aí eu aprendi a ler e escrever em alemão antes de português. Então isso fez a minha adaptação ser muito mais rápido. Por isso que eu aprendi o alemão, por exemplo, peguei a língua em menos de um ano já estava fluente. Os colegas da minha classe não sabiam que eu era estrangeiro na época, né? E então isso foi uma maravilha. Então, se eu posso recomendar para qualquer um que quer trabalhar fora no exterior, trabalhe aos 6 anos de idade, porque se adapta mais rápido. Mas essa foi a única diferença quando eu era pequeno, assim, né? Aí depois, quando eu me mudei aos 8 anos de idade para os Estados Unidos, né, para fazer faculdade, eu jogava tênis na equipe de tênis da faculdade. E então eu estava num ambiente mais internacional também, né? Então isso também foi mais fácil para minha adaptação. Mas aí, pegando assim, pequenas coisas que demoraram um pouquinho mais para eu me adaptar, por exemplo, no inglês, assim, a gente aprendia inglês do livro, né? A gente conversava com o professor só, mas no recreio a gente conversava em português entre si, né? Então, para mim, o maior choque foi quando eu fui jogar futebol com os meus amigos lá da faculdade e o pessoal ficava gritando, passa a bola, corre, chuta, e eu não sabia como, sabe, eu não tinha esse reflexo que eles tinham, né? Então, isso, no começo, eu penei bastante, né, porque foi a maior diferença. Eu pensei que eu dominava o inglês, que eu ia super bem nas aulas de inglês, mas eu vi que realmente não tanto, né, não tanto quanto eu esperava. Então, isso foi um empecilho no começo para mim, quando eu me mudei para os Estados Unidos, né? E aí depois da faculdade, né, quando você está querendo começar já com sua carreira profissional, né, eu me mudei para Miami por 4 anos, e aí eu tive que, querendo ou não, por mais que é os Estados Unidos, né, em Miami eu tive que aprender a falar espanhol, né, porque a língua número 1 lá é o espanhol. E aí também foi negócio de eu tive que me adaptar, né, à cultura latina, né, e também a falar espanhol, a trabalhar em espanhol, fazer apresentação em espanhol. Mas olha, eu acho que, assim, comparando as minhas transições, assim, de quando que eu mudei para, que você falou, para a Itália, fui para a Espanha, e essa mudança nos Estados Unidos, assim, uma coisa que foi diferente é que quando eu me mudei para Miami, por exemplo, mais que para mim foi como um país diferente aquele lugar, o pessoal foi muito, me acolheu muito bem, por eu ser latino também, por eu ser brasileiro, né? E tem brasileiro lá também, tem bastante, mas a maioria são colombianos, venezuelanos, chilenos, mexicanos, e esse povo me acolheu muito bem, porque querendo ou não também, Miami é uma cidade muito internacional, né? Então isso fez minha transição mais fácil, que passasse tudo mais suave, né? E você diria que nos outros lugares as pessoas teve mais preconceito por você ser latino, brasileiro, ou você acha que talvez não? Olha, eu não falo muito sobre isso, mas eu acho que, assim, um pouco de preconceito aqui na Itália, na Espanha não tanto, mas eu acho que mais aqui no norte da Itália, bom, eles até têm preconceito das pessoas do sul da Itália, né, então é um pessoal um pouquinho mais cabeça dura aqui, mas muito simpáticos todos, mas assim, eles são mais fechados comparado aos latinos, comparado também ao americano.
né? Porque eu acho que o latino-americano, a gente tem uma curiosidade de conhecer estrangeiro, né? Eu cheguei lá na faculdade, lá meus amigos queriam saber quem era o menino estrangeiro. Eu tinha colega de classe lá que nunca conhecia uma pessoa estrangeira na vida, aos 18 anos. Então, essa curiosidade foi divertida, né? Assim, na parte deles, porque eu estava curioso para saber de onde eles vieram, como foi a infância deles, né? E eles estavam muito curiosos para entender como é que é a vida no Brasil, né? Como foi morar na Alemanha. E isso eu acho, e não teve muito disso aqui quando eu me mudei para a Itália, e também na Espanha não tanto, porque eu acho que talvez eles estão muito expostos já a estrangeiros, né? E tem muito estrangeiro vindo de todos os lados, e sabe, não são todos que estão lá na maneira mais correta de trabalho, né? De migração, eu digo. Então eles têm assim um pouco de um preconceito mesmo do estrangeiro, mas assim, nada que me deu dor de cabeça assim ao me mudar para cá, nada que, sabe, eu entrei em depressão, não, você não vai ver essas histórias de mim não, porque eu acho que eu tenho uma personalidade de quem se adapta mais rápido. Eu acho que isso foi graças à minha mudança para a Alemanha quando eu era pequeno, e depois quando eu voltei para São Paulo que eu tive que me readaptar, né? Então eu acho que nesse sentido eu senti um pouco de diferença, né, o europeu versus o americano, né, e o americano eu digo assim, o norte-americano e o sul-americano. Com esse preconceito que você falou que existe um pouquinho, apesar de não ser muito e não ter te causado nenhum problema, que dica você daria para quem está indo, por exemplo, no norte da Itália, que tem esse pessoal um pouco mais sisudo, um pouco mais fechado? Como lidar com esse pessoal quando você chega aí? Olha, eu acho que primeiro é uma questão de tempo, né? Porque quando você é um novo lá, você é uma pessoa nova, ele não conhece muito sobre você, não sabe de onde você veio, não entende muito. Eles têm uma cultura assim mais eles têm os seus grupos fechados e é sempre quem você conhece. Eles são mais hierárquicos, né? Assim, mais como se diz, mais quem você conhece, né? No final do dia. Mas assim, eu acho que o meu único conselho assim é você se adaptar, você cair sabe, você mergulhar mesmo na cultura, sabe, se comprometer a língua. Acho que a língua é a parte mais importante, né, porque por exemplo, o italiano normalmente não fala inglês, né, na maioria dos italianos não falam inglês. Então, para eles, assim, quando eu consegui dominar a língua italiana, para eles foi assim, sabe, foi o trigger, assim, foi a coisa que mudou a cabeça deles, a percepção deles de mim, né? Porque falando, pô, que legal, ele tá aqui, não, ele tá aqui pra ficar, e ele tá aprendendo a língua, ele pegou a língua, sabe? E eles fazem piada, tudo bem, você tá falando, você fala errado, você pronunciou uma coisa errada, eu, por exemplo, eu fazia muito erro que eu falava coisa em espanhol em vez de italiano. Isso, assim, era um icebreaker, né? Isso quebrava o gelo no dia a dia, mas aí eles iam vendo que você tá lá pra aprender, você não quer só, entendeu? Você não quer só se aproveitar do país deles e ir embora, não, você está lá para ficar, né? Então, acho que isso foi o que me separou de muitos americanos, né? Porque tem muitos americanos aqui também no meu trabalho daqui. E o americano não tem a facilidade de falar o italiano tão fácil, né? Como o brasileiro, como alguém que fala espanhol. Então, isso acho que me destacou um pouco quando eu cheguei aqui. E você já está acumulando, então, português, alemão, inglês, espanhol, italiano, olha, tá por enquanto. Que dica que tá para quem precisa aprender essa nova língua? Quem está disposto a ir morar fora? Que você diria, como é que faz o curso antes no Brasil de sair? Não, vem e vai com a cara e a coragem. Você estudou antes de ir para a Itália para aprender um pouco de italiano? Como é que você fez isso? Então, olha, como todas as línguas que eu aprendi, assim, menos o inglês, né? O inglês foi o único que eu estudei antes de me mudar para os Estados Unidos. As outras línguas foi assim, foi se vira nos 30, né? Então eu eu mergulhei de cabeça no país e me esforcei para aprender a língua, né? Por exemplo, quando eu cheguei em Miami, eu percebi que todo mundo só falava espanhol e eu não sabia falar espanhol, né? Assim, a gente fala português, né? A gente fala portunhol. Mas aí eu falei, putz, realmente vou ter que aprender o espanhol aqui no meu trabalho. E então o que eu fazia todo dia, eu corria, né, no meu bairro, e depois eu chegava, tinha um senhor que trabalhava lá de zelador do prédio, e eu ficava conversando com ele por meia hora, assim, todo dia, depois que eu corria, conversava com ele, e ele me ensinava, ele falava um espanhol muito correto, né, então ele me ensinava as coisas de espanhol. Então minha dica, assim, é você
Não, por exemplo, eu estou indo para a Suécia agora. Bom, não sei se eu vou aprender o sueco, talvez a Suécia seja outro caso, né? Mas, por exemplo, quando eu me mudei para a Itália, eu falei, tem um grupinho de brasileiros aqui. Por mais que eu quero sair com um grupinho de brasileiros, por mais que eu tenha saudades do Brasil, tenho saudades do meu povo, eu falava, não vou sair com os brasileiros porque eu não vou praticar meu italiano, né? Então eu buscava amizades italianas aqui, né? Então acho que essa coisa mais importante, também não ter medo assim de sair para o supermercado, sabe? De falar com as pessoas do supermercado, sabe? Você realmente mostrar que para você mesmo, você se mostrar que você está se esforçando a falar a língua, né? E eu acho que essa é a coisa que vai decidir no final do dia se você vai aprender a língua mesmo ou não, é você ter exposição à língua. Legal. É isso, não pode ter vergonha, né? Tem que dar um pouco a cara a bater para conseguir falar. Se não foi. Eu costumo dizer que quem vai pro Brasil, a gente não acha ruim quando tem um americano tentando falar português e fala errado. Né? Da mesma forma, as pessoas gostam de ver que você está pelo menos tentando. Às vezes faz graça, mas é porque acha bonitinho, porque é engraçado, mas não tá caçoando de você, não tá gozando de uma forma maldosa de você, né? Sim, exatamente. Acaba sendo, é o que eu falei, acaba sendo um icebreaker isso. Por mais que é uma piadinha e tem gente que não leva muito bem, né? Eu sempre levei muito na brincadeira, né? O pessoal me zoava, até o meu inglês, né? Quando eu me mudei para os Estados Unidos, eles davam muita risada do meu inglês. Mas eu levava tudo na brincadeira e eu acho que isso faz parte também, assim, porque as pessoas precisam se adaptar a você também, né? E talvez essa é a maneira delas estenderem a mão para você, né? Às vezes é uma piadinha, às vezes é uma conversa, né? Mas no meu caso foram mais piadas. E com toda essa sua transição, como é que você faz? Porque você já morou em vários lugares, né? Como que você faz para que você consegue criar laços onde você está? Você vai mantendo a amizade de todos esses lugares porque também manter laços gera um empenho da nossa parte, né? Então, como é que você lidar com esse não conseguir ter um amigo, né, que está lá com você já há 10 anos? Ou você tem, sim, essas pessoas que você mantém por Skype, por FaceTime? Como é que é essa parte do relacionamento? Realmente, essa é a parte que é a parte mais complicada, né, no final, porque nos últimos 3 anos, eu morei em um país cada ano, né, e uma cidade cada ano, né, e nos últimos 4 anos, desculpa. Então, assim, minhas amizades que eu fiz na faculdade, assim, eu mantive todas as amizades, assim, as mais próximas, né. Então, assim, poucos amigos, assim, eu tive muitos amigos na faculdade, né, mas, assim, amigos que eu falo até hoje, assim, são 5, por exemplo, né. E Miami também, eu tive muitos amigos lá do escritório e tudo mais, a gente mantém contato por Facebook, por Instagram, que seja, mas, assim, amigos, assim, que eu converso assim, no meu dia a dia, lá eu tenho uns 10, por exemplo, entendeu? Aí aqui foi um pouquinho mais complicado, porque como eu morei um ano em cada lugar aqui, foi difícil fazer isso, porque também com a barreira da língua, né, o italiano, eu demorei um pouquinho para pegar o italiano, o espanhol não tanto, mas o italiano demorei um pouquinho para pegar, então eu estava também com umas amizades de estrangeiros também, né, então eu estava falando bastante inglês aqui, com amigos belgas, amigos da Inglaterra, alemãos, e então foi mais difícil ter essa exposição a eles, a ter essa amizade, uma amizade mais concreta com eles, por causa do tema da mudança, né? Mas isso não me impediu, assim, eu tenho aqui, vou deixar aqui uns amigos quando eu estiver indo para Estocolmo agora, vou deixar umas amizades boas que eu fiz no trabalho aqui, que quero manter também. Então é mais assim, você realmente se focar quais são as amizades que estão te acrescentando, estão gerando valor na sua vida, na tua carreira, no que seja, né? E é difícil mesmo com a distância, mas assim, aqui na Europa, por mais que a gente fale, você morou num país, você morou no outro, no final, assim, tá tudo muito pertinho, sempre acaba marcando viagem juntos para outro canto, então não é tão longe quanto assim, do Brasil para os Estados Unidos, ou do Brasil para a Europa, né? Dá para manter mais a amizade aqui entre a Europa. Legal. E família no Brasil, eles se adaptaram sobre essa sua mudança? Sua mãe ainda tem aquela vontade de volta para casa, ou já tá, não, é isso mesmo, ele criou asas, voou e... Então, meus pais, depois que eu me mudei para Itália, meus pais se mudaram para Alemanha, né? Eles voltaram para onde a gente morava quando eu era pequeno. Então ficamos todos pertos, né? Legal. Porque antes eu estava nos Estados Unidos, meu pai, minha mãe e meu irmão estavam no Brasil, estava sempre eu longe, né?
Aí quando meus pais foram um pouquinho antes de mim, foram para a Alemanha. Aí depois, logo em seguida, eu fui para a Itália, então já estava perto. Aí depois de um aninho, meu irmão foi para a Alemanha também. Então tá todo mundo pertinho, né? Assim, minha família direta, eu digo, né? Mas agora, tios, tias, primos, primas, que todo brasileiro tem de sobra, né? Eu deixei todos lá e, assim, mantenho contato ainda, todo aniversário, né? A gente se fala, Natal, todas as datas importantes se fala. E o time é quando bate as saudades também. E aí mas você precisa fazer isso com que seus avós e suas avós se adaptem ao FaceTime, ao Facebook, porque para minha avó eu tive que ensinar as coisas para ela, dei um iPad para ela aprender a falar com o netinho, que ela quer falar com o netinho direto, mas não tem como falar com o netinho porque ela não tem WhatsApp, não tem Facebook, não tem Instagram. Agora ela tem tudo, então ela liga de volta e meia, quando dá na telha dela, ela liga. Legal. Então, a adaptação não é sua, né? Não é de quem se muda, é mais da família que ficou para trás. É verdade, que legal, muito bom. E só mais uma pergunta que eu queria saber de você, como é que é a vida, então, agora está na Itália, né? Então vou focar a pergunta para a Itália, para o norte da Itália. Uma pessoa que vai, onde você está na Itália, desculpa, em que lugar do norte? Em Milão. Em Milão. Para quem vai para Milão, se eu fosse te visitar, o que eu não posso deixar de fazer e de comer quando eu for ver você aí em Milão? Olha, não pode deixar de visitar o Duomo, assim, em termos de pontos turísticos, assim, o Duomo precisa conhecer, uma igreja linda que tem no centro da cidade, mais velho que o Brasil, assim, ele tem as construções aqui que são muito antigas, né? Então, essa daí é uma construção espetacular, eu acho que vale a pena conhecer. E está na Itália, tem que comer pizza, né? Não pode deixar de comer pizza. Sim, a pizza é mesmo... O que o pessoal come todo dia? Pizza e massa mesmo? O pessoal mesmo... A massa é o arroz e feijão deles, a pizza é o lanche deles, é isso mesmo? Eles comem, assim, eles têm uma refeição assim, bem diferente da nossa. Eles comem 3 pratos todo dia. Então, o prato é sempre uma salada, uma porçãozinha pequena de salada, uma porção pequena de pasta, de massa, e depois uma carne, um peixe, alguma coisa mais concreta, né, uma proteína. E às vezes eles trocam a massa pela pizza, né? Mas eles têm esse balanço, assim, que é engraçado, que aí eles vão, quando você pega a sua bandeja, por exemplo, no Brasil, quando eu pegava a minha bandeja para pegar comida, eu fazia aquele prato feito, assim, sabe, de arroz, feijão, aquela montanha, assim, e uma carne lá, um bife, qualquer coisa. Mas era um prato só, né? Mas aqui os italianos, você precisa conseguir organizar bem na bandeja as comidas, né? Porque é um pouco... garçom pra ir pra mesa, né? Tentando as bandejas, né? Tem muito, eles comem 3 pratos e porções pequenas, né? E, então, não, com certeza. Pratão PF, vai pra Itália e vai virar entrar em regime. Nada disso. É verdade. É bem diferente, assim, principalmente para quem gosta de comer carne, assim, é difícil encontrar uma carne boa aqui. Você encontra preço bom também, mas é muito raro, sabe? O italiano ele come um bifinho bem fininho, né? Que diferente do nosso. O Vasco brasileiro vai pro Brasil. Volta pro Brasil. Infelizmente, tem coisa que é só no Brasil, né? Você não acha muito restaurante brasileiro aí na Itália? Olha, na verdade tem uma rede aqui que chama Temaquinho, é um restaurante brasileiro, só que é de temaki, né? Então não é carne, é picanha, não é coração de galinha, não é isso daí. Mas, por exemplo, ontem eu fui num restaurante com os colegas brasileiros, e chama Picanhas, o restaurante, né? A gente não precisa nem perguntar se era brasileiro ou não. E fomos lá, ir à churrascaria, né, com rodízio, a gente se encontrou lá, a gente falou, a gente tem que voltar aqui todo domingo. É verdade, dá uma saudade mesmo. Tá certo, bom, muito obrigada, Rafael, foi muito bom conversar com você, tenho certeza que a tua experiência vai ajudar outras tantas pessoas a entender um pouco mais do que é essa vida fora do Brasil. Obrigada pelo teu tempo e espero que a gente possa se conversar de novo em breve. Quem sabe quando você estiver, né, na Suécia você vai ter novas histórias para contar pra gente, então talvez no podcast aí futuro a gente se encontre de novo, se cruze os caminhos. Com certeza, Nath, com certeza, muito legal participar aqui, muito legal a iniciativa de novo, viu? Parabéns aí pra vocês. Contar comigo para quem precisar, viu? Obrigada. Então, nação sonhadora, essa foi a nossa conversa de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de acessar o nosso site www.sonhosgrandes.com.br e curtir a nossa página no Facebook para conhecer mais histórias de brasileiros pelo mundo.
Deixem seus comentários, curtam e compartilhem nas redes sociais e até a próxima.